Fala turma, novo vídeo com itens a serem julgados, certo ou errado. Assunto: plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Vamos lá? Primeiro item em tela. Diz o enunciado da questão: julgue os itens de acordo com a Lei 11.091 de 2005. A gestão dos cargos do plano de carreira observará, entre outros, princípios e diretrizes, como o reconhecimento do saber instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Certo ou errado? O que você leu, o item, está de acordo com o que está escrito na lei? Vamos à fundamentação? A lei que dispõe sobre a estruturação deste plano de carreira diz que, no inciso 4, reconhecimento do saber não instituído, resultante, etc. Então, olha aqui o cuidado. Reconhecimento do saber instituído, resultante da atuação profissional, etc. e tal, não, porque é reconhecimento do saber não instituído. Por isso que este item está errado. Outro item. Fica criada a comissão de enquadramento, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de acompanhar, assessorar e avaliar a implementação do plano de carreira. Certo ou errado? Isso aqui está em conformidade com a lei? E aí? Vamos ver a fundamentação? Em destaque, trata-se da Comissão Nacional de Supervisão do Plano de Carreira. Não é comissão de enquadramento. Por isso o item está errado. Outro item, vamos lá. Para todos os efeitos desta lei, padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira, em função do cargo e nível de classificação. Isso está certo? Isso está errado? Valendo um ponto. Ou você ganha um ponto na prova, ou você perde um ponto. E aí? Você vê inciso 3 de algum artigo dizendo sobre padrão de vencimento, posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do cargo e do nível de classificação. Tudo isso aqui, certo. Outro item, vamos lá. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito, de que trata o caput do artigo 10b desta lei, não será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Isto está de acordo com a lei? Ou você identificou algum erro? Certo ou errado? Vamos à verificação. Diz que na contagem do interstício, que é o intervalo, necessário à progressão por mérito de que trata o caput, a cabeça do artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Por isso que o erro está aqui, ó. Por acrescer, acrescentar, esta palavra não. Esse item, então, está errado. Outro item, galera. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, propondo ao MEC, se for o caso, o seu redimensionamento, consideradas, entre outras, as seguintes variáveis: demandas institucionais, proporção entre os qualitativos da força de trabalho do plano de carreira e usuários, inovações tecnológicas e modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. Certo ou errado? Julgo que este item é o mais difícil do vídeo, devido principalmente à sua extensão. Então você precisa ter muita atenção a detalhes. Por exemplo, é avaliar anualmente, e assim você vai analisando o item para ter a certeza. Eu marco errado ou eu marco certo? E olha que loucura, o erro está aqui. Não é proporção entre os qualitativos da força de trabalho. Não, é proporção entre os quantitativos. E trouxemos a fundamentação. Tudo que você viu no item aqui, o único erro é a palavra. Olha aqui, inciso 2, artigo 4º da Lei 11.091.
proporção entre os quantitativos, não é qualitativos. Não tem a ver com qualidade, mas com quantidade. Outro item. Será instituída em cada instituição federal de ensino comissão de enquadramento, responsável pela aplicação do disposto neste capítulo, na forma prevista em regulamento. Eu trouxe o item, um simples, mero copia e cola do que estava lá na lei, por isso que veio desse jeito. Disposto neste capítulo. Que capítulo, Fábio? Não importa. O importante é saber. Trata-se da comissão de enquadramento, responsável pela aplicação em determinado capítulo da lei, na forma prevista em regulamento. Isto está certo. Lá no artigo 19, nós verificamos esta redação. Por isso, este item está certo. Vamos lá. Progressão por mérito profissional é a mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível de classificação, decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitado o intervalo interstício de 18 meses, certo ou errado de acordo com a lei. Fala de capacitação, depois fala programa de capacitação. Então, você verificou aqui, você leu progressão por mérito profissional? Não, é progressão por capacitação profissional. Apenas isso aqui é erro no item que deixa todo o item errado. Vamos lá. Será instituído progressão por capacitação profissional ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento. Isso está de acordo, em consonância com a lei? Também existe erro. Não se trata aqui de progressão por capacitação, mas sim incentivo à qualificação. Este item também errado, por isso nós taxamos, porque você vê, tudo estaria certo se, ao invés de progressão por capacitação profissional, estivesse escrito: será instituído incentivo à qualificação. Novo item. São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observados os requisitos de qualificação e competências definidos nas respectivas especificações, entre outras, executar tarefas específicas, utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Ufa, este item também, hein? Cansativo fazer toda esta leitura. Mas você tem certeza de marcar certo? Ou seria errado? Vamos à fundamentação? Aqui eu trouxe, e é bem legal porque você precisa estudar a lei atualizada, a versão mais atualizada possível. Tudo bem? E você observa que em 2024 houve uma alteração no inciso 3 de determinado artigo lá na lei. Era assim que estava escrito, tudo que está taxado. Mas agora o que vigora é o que você vê aqui, ó. Executar tarefas específicas utilizando-se de recursos materiais, financeiros e outros recursos de que a Instituição Federal de Ensino disponha, a fim de assegurar a eficiência, a eficácia e a efetividade das atividades de pesquisa, extensão, inovação, gestão e assistência especializada nas instituições federais de ensino. Perceberam que houve algo alterado a partir daqui? Efetividade das atividades de ensino, etc. e tal. E aqui está, efetividade das atividades de pesquisa, extensão e inovação, foi acrescentado, gestão, também acrescentado, assistência especializada, acréscimo também. Percebeu o erro? Então, este item está errado. Ficou com dúvida? Escreva nos comentários. Integrarão o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação os seguintes cargos:
técnico em educação no nível de classificação D de dado, com atribuições voltadas para o exercício de atividades de apoio técnico, administrativo e logístico, relativas à execução das competências constitucionais e legais das IFE, Instituições Federais de Ensino, e analista em educação, no nível de classificação E, com atribuições voltadas para o exercício de atividades técnicas, administrativas e logísticas, relativas à execução das competências constitucionais legais a cargo das instituições federais de ensino. Quem assiste aos vídeos aqui do canal leu tudo isso daqui e não titubeou, não tem medo de afirmar, marcaria lá na prova certo. Técnico em educação, nível D, técnico com T, rima com D de dado. Ok? E o técnico é para apoio técnico. Agora, o analista, ele exerce atividades técnicas. E o analista, ABCDE, classificação E, técnico começa com T, rima com D de dado. A analista começa com A, ABCDE, classificação E. Mas não só isso, como também as definições de cada um. Tudo certo. O técnico, toda a descrição correta. O analista, toda a descrição certinha. Item correto, como nós vemos aqui na fundamentação. Vamos lá, galera. Já está aí. Ou melhor, continua aí. Opa, obrigado pela audiência, paciência, companhia. E vamos interagir. Escreva nos comentários. Tá gostando? Quer mais vídeos como este aqui? Simbora estudar rumo à aprovação. Para todos os efeitos desta lei, nível de classificação é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Certo ou errado? Em consonância com a lei? E aí? Nível de classificação é esta descrição? Feita a pergunta, vamos aqui ler a fundamentação no artigo 5º, inciso 1. Plano de carreira. Então, não é nível de classificação. Tudo isso aqui, ó, é plano de carreira. Conjunto de princípios, diretrizes e normas, etc. e tal. Novo item em tela. A remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação, ocupados pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Pecuniárias vem da palavra pecúnia, significa grosseiramente dinheiro, grana, ok? Vantagens em dinheiro. E aí, certo ou errado? Novamente, de propósito, trouxe aqui para vocês verem a importância do estudo de legislação atualizada. O artigo 13 possuía esta redação toda taxada. E agora você vê o que está vigorando. Artigo 13. A remuneração dos integrantes será composta do vencimento básico, do padrão de vencimento, do nível de classificação, do cargo ocupado pelo servidor, acrescido dos incentivos previstos nesta lei e das demais vantagens pecuniárias estabelecidas em lei. Por isso que o item aqui, em tela, está errado, porque ele utilizou a antiga redação do artigo 13. E olha o que está vigorando. Isso aqui, ó, o que está abaixo, redação dada pela medida provisória 1286 de 2024. Remuneração dos integrantes do plano de carreira será composta do vencimento básico, do padrão de vencimento, do nível de classificação do cargo ocupado pelo servidor. Leia como era antigamente. Será composta do vencimento básico, correspondente ao valor estabelecido para o padrão de vencimento do nível de classificação e nível de capacitação ocupados pelo servidor. Tudo errado. Vale o que está aqui abaixo. Por isso, este item está errado. Vamos lá. Não se aplicam os efeitos desta lei aos servidores aposentados, aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 desta lei. É isso que está lá disposto na lei?
não se aplicam ou será que se aplicam aos aposentados ou somente aos que estão na ativa? Feita a pergunta, você vê, no artigo 23 diz que aplicam-se sim os efeitos desta lei aos aposentados, aos pensionistas, exceto no que se refere ao estabelecido no artigo 10 desta lei. O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados, entre outros critérios e requisitos, a transposição aos respectivos cargos e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. Certo ou errado? Difícil item também. Olha só como que é cumprida a redação. E aí? Você tem convicção de marcar certo ou você conseguiu ver, visualizou algum erro? Só para lembrarmos, quando fala de poder executivo que vai promover alguma coisa dentro do que está escrito nesta lei, fala lá mediante decreto, não é mediante lei, não é mediante lei ordinária, não é mediante lei complementar, é mediante decreto. Então isso está certo, mas o restante também está certo. E nós vemos, olha aqui, no artigo 18, falando do Poder Executivo promoverá mediante decreto a racionalização dos cargos integrantes do plano de carreira, observados os seguintes critérios e requisitos, e realmente transposição aos respectivos cargos e inclusão dos servidores na nova situação, obedecida à correspondência, identidade e similaridade de atribuições entre o cargo de origem e o cargo em que for enquadrado. Item certinho, certo. Vamos lá. O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por mérito profissional ou progressão por capacitação profissional. Certo ou errado? Voltando a dizer para você, quem assiste aos vídeos aqui do canal já sabe que eu chamei a atenção disso aqui porque caiu em prova anterior do concurso público da FUB-UNB. Sim, caiu sim. E realmente a banca lá na oportunidade brincou com o que é comum e aplicado pelas bancas de concurso público. Por quê? Esta palavra é muito importante. Respectivamente quer dizer na devida ordem, na sequência correta. Então, quando fala de desenvolvimento do servidor pela mudança de nível de capacitação e falou respectivamente, aqui precisaria estar escrito progressão por capacitação profissional, porque depois continua mudança de nível de capacitação e mudança de padrão de vencimento. Mudança de padrão de vencimento, aí sim tem a ver com progressão por mérito profissional. E você vê aqui, ó, destaquei. Olha o que está acima e veja o que está destacado aqui na cor azul. Houve ou não houve mera substituição de lugar das expressões? Você vê que precisaria estar escrito no item progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. No item está ao contrário. Por isso, este item aqui está errado. Vamos lá. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se o conceito de padrão de vencimento, conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Certo ou errado? Não está certo, galera. Você vê, é plano de carreira, não é padrão de vencimento. É plano de carreira. Por isso que este item está errado. Olha só a importância desta parte da legislação. Este artigo 5º é recordista em cobrança de provas de concurso público. Precisa estudar os conceitos que estão ali escritos e descritos. Vamos lá. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de classificação. Nós já vemos aqui a fundamentação. Desculpa, galera. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará. Não, faltou um não aqui, ó.
não acarretará. Por isso que o item está errado, pela falta do não, ok? E só para adiantar, vai que na sua prova estivesse assim, ó, a mudança de nível de classificação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de capacitação. Também está errado, porque haveria aquilo que a banca faz, a substituição de um termo por outro, simplesmente de lugar. O que estava em sua tela estaria tudo certo se houvesse aqui o advérbio de negação não. Não acarretará mudança de nível de classificação. Novo item acabou. Isso aí. Bons estudos, até a aprovação e já se inscreva no canal para mais vídeos como este aqui. Tenho recebido bons feedbacks, comentários gentis e generosos da galerinha que tem procurado na internet questões para estudar sobre este plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, a tal Lei 11.091 de 2005. E eis o canal OR Concurso, ajudando concurseiras e concurseiros. Até o próximo vídeo.